A avaliação é um processo de construção da visão que eu tenho do aluno. O aluno num todo, não é um processo estanque. Não é algo que encerra só a nota que se dá no final do período ou do semestre. Pode englobar muitas outras variáveis, tais como a diagnose, a avaliação formativa, projetos, motivações. Ok, avaliação. Nós aqui temos avaliação contínua, ou seja, eu dou muita importância a todo o trabalho desenvolvido em sala. Portanto, não foco a minha avaliação nos testes, nem nas tarefas que vamos fazendo, mas em todo o trabalho que é desenvolvido em sala de aula. Claro que os testes e as tarefas permitem eu aferir onde é que eles estão a sentir dificuldades e onde vou trabalhar posteriormente. Se eu vejo que numa tarefa eles estão com dificuldades, por exemplo, na divisão, estando a lecionar segundo ano, essa tarefa não conta para a avaliação, portanto é formativa, não conta para a avaliação, e eu vou dar mais enfoque nas estratégias que preciso de utilizar para que eles vençam as dificuldades e depois aplico uma nova tarefa onde aí sim vou avaliar as aprendizagens. Sabes o que é avaliação? Não, só sei que é uma coisa difícil. Difícil? Porquê que é difícil? Porque depois estás ansiosa. Sim. Porquê que estás ansiosa? Porque depois eu não sei tudo. E nós temos que saber tudo? Não, ninguém é perfeito. Exatamente. Boa. Cada vez tenho mais dificuldade em definir o que é a avaliação. Portanto, a avaliação pode ser uma avaliação qualitativa ou quantitativa, não é? Normalmente aplica-se ou pratica-se mais uma avaliação quantitativa. Mesmo que seja qualitativa, tem que ser sempre traduzida em números. Portanto, nós sabemos que muito bom vai do número 4 a 5, ou mais 5, depende depois dos critérios, não é? Mas há aí umas margens numéricas que têm que ser atribuídas, portanto, toda a avaliação qualitativa se vai traduzir numa avaliação quantitativa. Isto levanta problemas pelo menos no ensino superior, na formação de professores, devido ao número cada vez maior das turmas, dos alunos, torna-se difícil uma avaliação qualitativa, não é? E traduzir depois percepções que eu vou tendo na sala de aula, que para mim são importantes, mais do que a nota que vocês vão ter no final do ano letivo, porque fizeram 2 testes ou um teste ou X trabalhos, e correspondem muitas vezes, são representações erradas, muitas vezes, da qualidade do aluno, porque pode ter corrido mal o teste. De facto, a avaliação é um caso difícil de definir, não é? E a ideal também não existe. Os recursos são muito escassos, porque o que acontece é que eu não consigo ter uma verdadeira dimensão dos alunos quando eu, por exemplo, só tenho 2 tempos de 45 minutos semanais para dar uma matéria tão extensa como a história. E é completamente impossível, enquanto eu os sento, enquanto eles se preparam para a aula, falar nela nos motivos da aula anterior, comportamentos disruptivos muitas vezes, é completamente impossível. Mas isso se calhar também não é um problema só da escola pública. Não, de maneira nenhuma, é um problema transversal. Aqui não se trata de uma questão de recursos então físicos, mas recurso temporal. Sim, senhora. E de contacto com os alunos que se torna complicado. Complicado, muito complicado. E cada vez é mais difícil, também é cada vez mais difícil motivá-los, tentar que eles adquiram hábitos e métodos de trabalho. Os alunos sentem-se cada vez mais um número e não pode ser visto à escola assim. Então, se focarmos a nossa avaliação nos testes,
não concordo com a avaliação tradicional, porque todo o trabalho desenvolvido em sala de aula é importante. Até porque, se nós dermos demasiada importância aos testes, essa importância vai desencadear ansiedade nos alunos. O que eu tento fazer no dia-a-dia é exatamente aquilo que eu já disse anteriormente, que é os testes permitem-me aferir aquilo que eles sabem e não sabem, e que nós fazemos 2 testes por semestre, eu estou com eles 20 dias por mês. Portanto, o que é que conta mais? É um teste ou todo o trabalho que nós vamos desenvolvendo em sala? Portanto, se a avaliação tradicional for só os testes, eu não concordo. Mas preferes fazer desenhos do que os testes? Não, prefiro testes. Porque aprendemos mais e estudamos mais. Sem dúvida. Sim, no início eu fazia uma avaliação muito mais quantitativa e estritamente quantitativa, com uma rigidez muito, muito grande. Ao longo dos anos comecei a valorizar outras questões, mesmo na avaliação final, comecei a ponderar outros elementos que me levam a fazer avaliações que eu considero justas na mesma, mas a perceber que aquele aluno é um aluno que merece ou que vale mais do que aquela nota que teve no teste, não é? Na parte quantitativa. E, portanto, comecei a tender a valorizar determinadas coisas e muitas vezes a nota que sai na pauta não resulta apenas da nota quantitativa, mas algo que somou e que eu acrescentei porque a minha percepção era essa. Porque normalmente na faculdade as pessoas têm tendência a dizer na faculdade não interessa comportamento, não interessa nada, essas coisas são completamente irrelevantes. O que importa é mesmo ter boa nota no teste e pronto. Mas pelos vistos há professores que sem dúvida apesar de o número de alunos ser cada vez maior, Aquela questão de saber o nome deles sim, dificulta, difícil. não é? No entanto, há estratégias, eu posso não saber o nome, mas por exemplo, eu neste momento, isto é de segredo, mais ou menos já vai deixar de ser, tenho o mapa de fotografias de todos os alunos. Os alunos querem ser avaliados, eles não querem ser mais um no meio da turma, eles querem se distinguir, eles têm ambições, os pais e encarregados de educação também têm ambições para eles. A necessidade de terem um número associado àqueles que Sim, são. essencialmente. Sim, uma questão de identidade quase. Sim. A avaliação é importante, mais uma vez, para aferir os conhecimentos dos alunos e, ao fazermos essa avaliação, nós temos que ser justos e inclusivos, temos que ter atenção aos diferentes meninos que temos à nossa frente em sala de aula. Portanto, eu acho que a avaliação é importante para aferir as aprendizagens dos alunos, mas para que a avaliação seja importante e efetiva e justa, nós temos que dinamizar ou temos que incutir a inclusão na sala. Temos que ter atenção aos meninos que temos à nossa frente. Sim. Porque tenho medo de errar. Porquê que não queres errar? Para a mãe não chatear comigo. Faço autoavaliação regularmente, mensalmente eles fazem, a heteroavaliação e se calhar a auto também um bocadinho sempre que eles, por exemplo, fazem uma apresentação, nós temos o super professor em que eles apresentam um tema, no início era eu que dizia onde é que eles tinham que melhorar, neste momento já são os próprios, no final da apresentação, e com a ajuda dos colegas a fazerem a avaliação. Portanto, eles avaliam-se uns aos outros. Uma coisa básica, um ditado. Estamos no 2º ano e fazemos muitos ditados.
Eles corrigem o próprio ditado, ou seja, eu faço o ditado, depois eles abrem o livro e escrevem professor corretor, isto é uma autoavaliação. E vão eles encontrar os erros deles. Ou então trocamos professor corretor e corrigem o ditado do colega. É heteroavaliação, portanto utilizo isso muito em sala, tanto a auto como a hetero. Sim, utilizamos aqui no colégio o projeto Maia. Adaptamos todos os nossos critérios de avaliação segundo a formação que tivemos das orientadoras do projeto Maia e depois adaptamos um bocadinho à nossa realidade. Fazemos as questões-aulas, fazemos trabalhos de projeto, fazemos fichas de trabalho, portanto, toda a avaliação que é feita aqui no colégio é com base no projeto Maia. Adotámos o projeto Maia, que é um projeto ligado à avaliação, em que nós temos vários momentos de avaliação. É que nós fazemos menos testes sumativos, mas fazemos mais testes formativos. Centra-se muito na realização de trabalhos e na apresentação oral. A maneira como os alunos desenvolvem e a vontade que eles têm de mostrar aos colegas os conhecimentos que entretanto adquiriram. Cada vez mais a oralidade é um ponto que nós temos que desenvolver. E todas as disciplinas, não só o português, como até agora, que era o português e as línguas, que tinham essa função, agora essa função é muito mais transversal. Centramos-nos também na observação direta, isto é, no trabalho diário que os alunos fazem Em sala de aula. Em sala de aula. Então, ou seja, esse projeto é igual para todas as disciplinas, ou seja, a partir do momento em que a escola o adota, todas as disciplinas têm a mesma avaliação, ou seja, em História ou em Matemática, por exemplo. Sim. Só que as percentagens são diferentes. Okay. São decretadas, são De diferentes valores, consoante se são departamentos, que têm a ver com os departamentos, Departamento de Ciências ou Sociais, o Departamento de Matemática, o Departamento de Línguas. Sim, sem dúvida, centrado na avaliação formativa sempre, em que nós damos feedback aos alunos. Atualmente, o projeto Maia está em desuso em algumas escolas. Não é o caso da minha, mas está em desuso em algumas escolas, porque o projeto Maia serve essencialmente como forma de padronizar a avaliação. Mas então considera que o projeto, apesar de ser uma mais-valia e padronizar, pode muitas vezes não estar a ser aplicado de forma correta? Muitas vezes, provavelmente, pode não estar a ser aplicado da forma correta. Isso faz com que haja um certo facilitismo em fazer a avaliação. Permeia de qualquer maneira as taxas de reprovação. Ou seja, o projeto facilita a que as taxas de reprovação desçam, no caso, não é? Ou seja, que seja mais fácil para os professores passarem os alunos, porque se não for através de um teste, através da avaliação oral. É através da prática da avaliação oral, do trabalho que é porque muitos dos trabalhos são feitos em casa, ou são terminados em casa, são encetados nas aulas, mas muitas vezes são terminados em casa, por falta de tempo. O projeto Maia, na sua essência, é um projeto bom, o que padroniza, por um lado, a avaliação dos alunos, mas, por outro, pode correr o risco de padronizar um ranking das escolas e de fazer com que, no fundo, as escolas sejam vistas não pelo desempenho que os professores e que os alunos tiveram durante o ano, mas pelo número do ranking em questão. Sendo avaliação contínua, eu acho que todos os trabalhos que eles realizam em sala, que eu chamo de trabalho autónomo, ou todos os trabalhos de casa, se eles fazem hoje, eu tenho que os corrigir até amanhã, porque só aí é que faz sentido o eu corrigir para os chamar à minha beira, para eles identificarem onde é que erraram. Se eu deixar passar 2 ou 3 dias, eles já não se vão lembrar daquilo que fizeram. Portanto,
avaliação contínua, o feedback dado ao aluno é no imediato. No prazo máximo de 2 dias, eles têm o feedback. Mas normalmente eu levo para casa e no dia a seguir eles têm. Okay? Avaliações para os encarregados de educação. Se forem as tarefas, questões de aula, leituras, assim que eu tenha tudo corrigido, entrego aos alunos. Portanto, no espaço máximo de 1 semana, eles têm o feedback e é colocada a nota na plataforma eSchooling. Testes. Fazemos português numa semana e na semana a seguir matemática e estudo meio. 1 semana depois do estudo meio no máximo, eles têm o feedback do teste. Os testes e as questões aulas, apesar deles não corrigirem no enunciado, é feita uma análise individual comigo, na minha secretária, e eu ao entregar ao aluno digo onde é que ele falhou. Falhaste aqui porque estiveste distraído, aqui não ouviste a pista que a professora deu, o que é que falamos na aula, pronto. É feita uma análise individual. Trabalhos de casa e trabalho autónomo do caderno. Eu coloco uma cruz, eles apagam e voltam a fazer. Em reuniões, nós fazemos reuniões por período e os pais têm 1 hora de atendimento em que podem se dirigir à escola e in loco ou por telefone. Eu estou perfeitamente solícita para dar qualquer tipo de explicação. Atualmente, os alunos têm um e-mail institucional que foi criado no tempo da pandemia e que felizmente é uma mais-valia, pelo menos a nível da assiduidade, o que é que se está a passar com ele, porque muitas vezes só acontecia quando ele chegava à escola ou quando a mãe telefonava passado 1 semana, é que nós tínhamos a real dimensão do que é que o menino tinha, do que é que o aluno estava a passar, e agora com o e-mail é muito mais rápido. Houve algum dia em que tu tiveste muito boas notas? Sim. E ficaste muito feliz? Sim. E houve algum dia em que tiveste uma nota mais baixinha e tenhas ficado assim meio. Sim. E foi em que disciplina? Queres nos dizer? Inglês. Inglês. Em que ano? Mas tiraste boa ou má nota? Não. Má nota? Má quanto? 73. 73, ok? Utilizo muito o aluno, o ser humano em que ele se vai transformar. E eu acho que isso no sistema educativo atual não se dá grande ênfase a isso. Então eu costumo dizer que sou mãe deles da escola, ou seja, tento-lhe passar valores para a vida. Acho que são as competências que estão mais em falta neste sistema educativo. Damos muito valor à aprendizagem, aos rankings, quem é o melhor, quem faz melhor as contas, quem é professora, quem é o melhor da turma. Não há um melhor. Uns são melhores numa área, os outros são melhores noutra área, e onde eu acho que todos temos que trabalhar, até pela sociedade atual, é nos valores humanos, no conseguirmos ser melhores pessoas. Os encarregados de educação querem um número para atribuírem aos alunos. Os encarregados de educação pressionam sim para o caráter formativo. Eles querem realmente saber, não se o aluno aprendeu realmente os conteúdos, mas qual é que foi a nota. Mais importante da maneira como nós damos a aula, o que é importante é que o aluno tenha a nota, porque essa nota vai lhe permitir uma moeda de troca. E os meninos ficam contentes quando têm boas notas e os pais ficam contentes e depois... Acham que estão de certa forma a fazer um bom papel enquanto pais com base nessa nota. Sim, e depois premiam-nos ou não. A comparação é muito importante. Mesmo nessas idades ainda? Mesmo nessas idades então é que é importante. Porque é muito mais importante nessas idades. O meu filho conseguiu, entrou nos quadros de mérito. Porque é que cada vez mais as escolas estão ligadas, mesmo as escolas públicas, estão a dar tão importância aos quadros de mérito, porque realmente os alunos entram para o quadro de mérito, é uma alegria para os encarregados de educação
e funciona no meio, na comunidade educativa, De certa forma mobiliza a comunidade. toda a comunidade educativa. Mas aí a educação passa a ser quase um certo elitismo, uma certa premiação e não de facto saberem se os alunos estão de facto motivados para a aprendizagem, não consideram? Sim, considera-se isso muito. Por exemplo, no meu caso em cidadania, eu que eu sou professora também de cidadania, e no meu caso em cidadania nós não fazemos testes, pura e simplesmente. São feitos projetos que nós vamos desenvolvendo ao longo, escolhemos os temas e ao longo do ano nós vamos desenvolvendo diferentes projetos. Não há testes de forma alguma, há a concretização desses projetos. E os pais não valorizam a disciplina. Não existe uma avaliação sumativa. Tento, apesar da dificuldade, tento fazer a avaliação, ou que a avaliação passe também por momentos menos formais, como por exemplo a leitura em voz alta, ou o debate, o diálogo entre a turma a partir de um determinado texto. Acho que isso tem que entrar em linha de conta, uma vez que vocês estão numa licenciatura muito específica, que é a formação de professores. E acho também que isso não só treina a leitura em voz alta, como também acho que cria um ambiente muito mais saudável e agradável dentro da sala de aula, e muitas vezes isso ajuda o professor a conhecer melhor os alunos e os alunos também a conhecerem-se um pouco melhor e a desinibirem-se também, porque são formas de humanizar-nos também, porque as metodologias de avaliação sobre pessoas, não é? Tem que haver uma humanização o mais possível e que os alunos vão tendo consciência de que esse processo de avaliação, seja ela quantitativa ou não, é um processo que envolve o lado humano, mais humano das pessoas, não é?